E aí, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Wagner Alejandro, este é o canal Papo Cristão. Bom, e no vídeo de hoje iremos iniciar uma série voltada à liderança, um tema muito importante e fundamental para o bom desenvolvimento de um ministério. Então pegue o papel, pegue a caneta e vamos nessa! Bom, e no vídeo de hoje nós iremos abordar como tema a importância do líder no ministério ou na igreja de Deus. É muito importante nós conhecermos este conceito porque muitos têm caído no esquecimento e têm negligenciado a importância deste ministério. E como base para os nossos estudos, nós iremos estar aqui, a palavra de Deus. E nós iremos ler o texto que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 11 adiante, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, nós vemos aqui neste texto que nos mostra quão importante é a liderança na igreja de Deus, né? Infelizmente, nós sabemos também que muitos têm negligenciado isso. Infelizmente, muitos têm aceitado esses cargos no ministério, né? Mas por fama, por reconhecimento, né? Por título. Bom, o texto acima nos fala sobre a implantação ou ordenação do ministério, né, da liderança na igreja de Deus. E para qual finalidade que esta liderança foi implantada? Esse próprio versículo, ele nos fala que a liderança foi posta à igreja para levar os santos, ou seja, o povo de Deus, né, ao crescimento espiritual, a unidade da fé, a viver uma vida de união e a crescer no pleno conhecimento do próprio Cristo, nosso Senhor. Então, o líder é fundamental e de extrema importância para a igreja de Deus, pois a liderança é a base para o fortalecimento de um ministério ou da igreja de Deus. É ela que leva os fundamentos, que orienta, que toma todos os cuidados, né, para conduzir o povo de Deus aos caminhos retos do Senhor, aos firmes fundamentos, que é a própria palavra de Deus, para que ela não venha a ser enganada, para que ela não venha a ser levada por todo o vento de falsas doutrinas. A liderança tem um papel muito importante em firmar o povo de Deus na verdade, que é Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Bom, visto isto, quero ressaltar que você é muito especial e muito importante para Deus. A palavra de Deus nos declara que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Todos nós conhecemos essa palavra, né? Para que todos que nele creiam não pereçam, mas venham a ter a vida eterna. Deus, ele nos ama, cada um de nós, né? E nós temos que ter plena consciência disso. E em segundo lugar, eu quero ressaltar que a vontade dele é que todos venham ser salvos, né? Não somente eu, não somente você, mas todos. 1 Timóteo, né, o capítulo 2, o versículo 4, declara isso. A vontade de Deus é que todos venham alcançar a salvação. E é neste ponto, é neste parâmetro, né, do evangelho que nós, os líderes, nos enquadramos. Nós temos um papel fundamental em anunciar a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos por obrigação e dever
conduzir a igreja de Deus, revelar quais são as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus para com as suas vidas, tomando todo o cuidado. Para isso é muito importante termos conhecimento, termos discernimento, mantermos uma relação, amorosa com Deus, uma relação, de pai e filho, manter comunhão com Deus. O líder, ele precisa ser comprometido com a palavra de Deus. O líder, ele precisa ser comprometido com a obra de Deus. Ele precisa se preocupar com o reino de Deus. O líder, ele precisa viver uma vida de santificação, com todo respeito, integridade, uma vida honesta, uma vida dedicada a Deus, uma vida digna do Evangelho de Cristo. O líder, ele precisa viver uma vida em obediência à vontade de Deus. O líder, ele não tem que fazer o que ele quer, mas ele tem que fazer aquilo que Deus quer. O líder, ele vive os sonhos de Deus. Ele projeta conforme os projetos de Deus. Isso é ser um líder. E nós sabemos que na atualidade não é assim. Nós vemos muitos líderes menosprezando esses conceitos e com isso, infelizmente, derrubando a fé de muita gente, fazendo com que muitos venham cair, muitos venham se afastar do reino de Deus. Muitos têm buscado reconhecimento, muitos têm buscado bajulações, têm atraído os holofotes para si mesmo, têm usado e abusado da autoridade que Deus tem concedido para humilhar as pessoas, para impor poder sobre as pessoas. E nós sabemos que o nosso Cristo, ele nos chama e nos convida a viver uma vida de humildade. O líder, ele tem que ter humildade na sua vida, pois sem isso ele está negligenciando a sua fé. A palavra de Deus diz: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, ou que quer ser grande, que seja pequeno. Então nós precisamos ter isso dentro de nós. Sejamos mais humildes, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos clamar pela misericórdia de Deus, vamos pedir sabedoria da parte de Deus, para que aí sim nós venhamos edificar a fé do nosso próximo, em nome de Jesus. E para finalizar, eu gostaria de dizer que nós precisamos respeitar os nossos pastores. O pastor, ele é um líder que foi ordenado por Deus e foi entregue à igreja para cuidar, para proteger, para trazer o crescimento, para fazer com que ela desenvolva e para direcionar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos ter o devido respeito aos nossos líderes, ao nosso pastor, pois ele é um homem de Deus, ele foi colocado, por Deus em nossas vidas, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. E muitos, infelizmente, têm desonrado os seus pastores. Tenha mais consideração pelo seu pastor, honre mais o seu pastor, pois ele foi colocado por Deus para cuidar de ti, para te ajudar na sua dificuldade e para te estender a mão no momento que você estiver se sentindo fraco. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.